Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao minicurso de fevereiro, com o título Distopias Clássicas, os primeiros vislumbres do futuro. Nós somos do GELIC, que é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema. Nós estamos muito felizes de receber vocês aqui para esse espaço, para a gente conversar sobre distopias, sobre literatura e também sobre cinema. Eu sou a Alice, eu sou bolsista desse projeto de extensão, então o Minicurso GELIC é um projeto de extensão que tem esse objetivo de fazer essa ponte entre comunidade e universidade, né, para a gente falar sobre literatura e cinema. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, então já aproveita, pega o seu celular e abre lá no Instagram e procura a gente, GELIC_UFOPA. Nós estamos também no YouTube e no Spotify, e as aulas que a gente que acontecem aqui nesse espaço, né, pelo Meet, são gravadas e são todas colocadas diretamente no YouTube e no Spotify. Então, se você perdeu alguma coisa, se você quiser saber um pouco mais sobre os cursos que já aconteceram, você pode acompanhar a gente pelo YouTube e também pelo Spotify. Se você tem ideias de um novo curso, algum novo tema que você quer falar, que você acha que faz sentido para o nosso grupo, você pode também entrar em contato via e-mail com o e-mail gelic.projeto.fopa@gmail.com. Deixa eu só dar uma olhadinha, porque acho que tem algumas pessoas pedindo para entrar na aula, para a gente continuar essa apresentação. Enquanto isso, vocês aproveitem e sigam a gente lá nas redes sociais. Bom, aqui eu vou dar um resumo das aulas que a gente vai ver nesse minicurso, né? A aula 1, que é hoje, 18/2, é uma introdução à distopia. Então, nós vamos ter definição, origem e principais características do gênero. Também vamos ver um pouco do contexto histórico do surgimento das primeiras distopias e por que as distopias se tornaram tão populares. E também vamos ver um pouco sobre a censura das obras distópicas na atualidade. Já na aula 2, que é no dia 25/2, nós vamos ver os clássicos distópicos, como Admirável Mundo Novo, 1984, A Parábola do Semeador, e também vamos conversar um pouco sobre distopia clássica no cinema e na TV. Vou continuar aceitando aqui, tem mais gente pedindo para entrar. Agora vamos apresentar nossas professoras. Bom, primeiro aqui é as meninas que fazem parte do GELIC, começando pela Jéssica Sampaio, que é mestre em letras pelo PPGL, o FOPA, né? E temos também a Yasmin Rodrigues, que é mestranda em letras pelo PPGL, da UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará. Temos a Hiromi Okubo, que é licencianda em letras também pela UFOPA, e eu, que sou a Alice Pereira, mestranda em letras pela UFOPA também. E hoje nós temos uma convidada especial, é a primeira edição dos nossos minicursos aqui, que a gente tem uma convidada de fora, estamos muito felizes com a participação da professora Débora Tavares, acho que todos vocês conhecem, né, mas a professora Débora Tavares, ela é mestre e doutora em literatura inglesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com bacharelado em Letras Tradução pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é especialista nas relações entre literatura e sociedade, com foco na obra de George Orwell. Ela é autora do livro A Escrita Política de George Orwell, de 2023, e textos como o Pós-Fácil, A Esperança Vem do Plural, de 2021, e a introdução Political Writing into an Art, de 2022, publicada na Inglaterra pela editora Flaming Tree Editions. E ela é professora e fundadora do Livro Literatura, onde ministra cursos sobre literatura, arte e sociedade, além de metodologias de pesquisa. Então, aqui está o contato da professora Débora Tavares. Nós sabemos que muitos de vocês ficaram sabendo do nosso minicurso através do canal de transmissão do Livre Literatura, então sejam bem-vindos, aproveitem. Estamos muito felizes, professora Débora, pela sua participação. Muito obrigada por se disponibilizar para estar aqui. E agora eu já deixo a fala com você, né? Pode ficar à vontade para falar, para fazer sua fala. Oi, gente, boa noite. Primeiro, assim, agradecer o convite e parabenizar essa equipe que organizou uma estrutura, assim, de um baita de um curso. É um tema muito difícil de recortar, né? Enfim, escolher as obras, escolher os conceitos, qual abordagem usar. Então, aproveitem mesmo esse espaço aqui do curso para a gente tirar dúvida, pensar junto. Não é à toa que esses temas estão tão, assim, voltando, e quando a gente olha para essas obras todas,
a gente se vê muito nelas, a gente se reconhece muito nelas, não é um bom sinal, né? Significa que estamos diante de tempos muito difíceis e que a literatura, a arte, né, o cinema, a cultura, é um espaço em que a gente pode elaborar, atribuir sentido a tudo isso, né? Então, assim, a questão da distopia, ela é muito vasta, é uma área que a gente carece de tradução para quem pesquisa na área, tem muita bibliografia em inglês, em espanhol, em francês, algumas coisas em português, mas a gente precisa muito de trazer essas discussões para cá, então eu sempre fico muito feliz de ver pesquisadoras falando sobre o tema, que a gente precisa ocupar as estantes da academia com temas que nem sempre foram bem-vindos à academia. Então, parabenizo todo mundo que está por trás da organização desse curso, porque é, de fato, algo muito importante, né? E, assim, né, a questão da distopia, o jeito clássico de começar a discussão é falar sobre o termo, né? Então, explicar distopia é falar também do seu oposto, que é a utopia, né? Acho que dá até para... Eu não consigo passar, né? Pode passar para o próximo, por favor. Vejam que tem coisas em comum nisso, né? A origem da etimologia, do termo, etc., tem a ver com topos, lugar, né? A distopia, ela vai ser um lugar ruim, e a utopia é um lugar que não existe. A gente já vai entender o que tudo isso significa, mas é muito mais fácil de perceber uma pela outra. Pode passar, Alice, por favor. E aí, assim, primeira constatação que eu gosto de dizer quando a gente fala de distopia. Essas obras que a gente vai analisar, elas não são profecias do futuro. Ela não é um formato literário e narrativo que adivinha o futuro. Mas são obras de autores e de autoras que entenderam tão bem o seu contexto sócio-histórico que o conflito do personagem, ele ressoa na gente porque o nosso modo de vida não está tão distante quanto o modo de vida de uma obra distópica, né? Então fica super assim na moda, né, de pensar, vivemos uma distopia. Não, não vivemos uma distopia. A realidade é muito pior, muito pior. A distopia é sempre um recorte, né? Então eu já gosto de primeiro dizer que quando a gente abre, né, as redes sociais, o esgoto, que é a caixa de comentários de internet, o primeiro lugar é dizer que adivinhou. Essa é a primeira sensação, mas não é o que está por trás de fato, né? E aí, pode passar, Alice, por favor. Um autor que ele não escreveu distopia, obviamente, né, o Brecht, dramaturgo, né, do teatro dialético, etc., mas muito do que ele elabora na obra dele, inclusive na poesia, dialoga com essa sensação, né? E eu gosto muito desse trechinho desse poema dele, né? Nos tempos de escuridão, também há de se cantar, os tempos de escuridão. E eu gosto de usar a tradução, eu não falo alemão, né, obviamente, então eu gosto de usar a tradução em inglês também, para a gente ver uma leve sutileza no último verso. Também, né, há de se cantar sobre os tempos de escuridão, about the dark times. Então, esse ímpeto de olhar para fora pela janela e perceber o mundo está desmoronando. A gente está diante de uma crise absoluta. O que a gente vai fazer? Nós vamos cantar a respeito. Não cantar no sentido de, vamos dar as mãos e tudo vai dar certo. Não, mas na arte, na linguagem, na cena, no conflito narrativo, elaborar sobre esse tema. Então, esse também é um espaço que deve ser ocupado pela literatura, de tentar refletir sobre os absurdos de uma ascensão totalitária, da censura, do controle dos corpos, do controle do tempo, e por aí vai, né? Pode passar, Alice, por favor. Então, assim, tem muita coisa para a gente abordar a respeito desse assunto, mas a principal, eu acho que é isso da diferença, né, da utopia e da distopia. Porque a gente vai ter obras que são escritas no formato utópico e obras que são escritas no formato distópico. O que isso significa? Topos, lugar, certo?
Uma obra utópica, ela vai imaginar um lugar que não existe, né? Geralmente, esse lugar que não existe, esse lugar distante, ele vai ter uma sensação de ser inalcançável geograficamente. Então, são obras que vão acontecer numa ilha muito remota, num país onde não se sabe quem vive lá, que é muito longe e tal, etc. Justamente para esse deslocamento ser o espaço para desenvolver um mundo ideal, um mundo perfeito. Então, obras que são utópicas, não é que elas têm um final feliz ou que elas são obras bonitinhas, mas elas são obras que vão elaborar, puxa, o que seria, né, um mundo perfeito? E aí eu vou pegar o exemplo daquele livro A Terra das Mulheres, de 1910, 1920. O mundo perfeito é um mundo onde não existem homens. E existe uma sociedade matriarcal de 2000 anos. O que isso nos diz sobre o mundo real? Que o machismo e o patriarcado são um sistema de opressão absurdo. Então eu vou elaborar, eu vou imaginar, eu vou especular na narrativa o que seria um mundo perfeito. É um termo que começa com o Platão, né, com o idealismo, né, da ideia, movimentar as coisas, etc. Mas quem vai cunhar esse termo vai ser o Thomas Moros com o livro Utopia 1400 e alguma coisa, né, século XV. Então, são obras que são um raio-x do momento em que elas foram escritas. É muito significativo, nas vésperas da primeira onda feminista, surgiu um livro utópico em que o mundo ideal é um mundo que não existem homens, sabe? Então, essa distância utópica, ela faz com que a gente caminhe em sentido dessa reflexão. Na distopia, o que vai acontecer? É um lugar ruim, o pior cenário possível. Tanto que a gente tem autores que vão usar o termo anti-utopia, para além de distopia, né? Então, é uma projeção não do espaço, mas é uma projeção no tempo. O Admirável Mundo Novo se passa no ano 5.400 e não sei quanto, para dar a sensação de que é um futuro muito distante. O 84 se passa em 84, a gente já passou cronologicamente por esse ano, mas ainda existe a sensação de ser um futuro distante. É isso. E aí, uma especulação, e a autora do Conto da Aia, que usa essa expressão, né, a Margaret Atwood, de a ficção ser especulativa, o campo da ficção ser o lugar para especular essas reflexões. O que aconteceria se num futuro distante tal aspecto fosse o pior cenário possível? Então, não é uma adivinhação do futuro que nos aguarda, mas é um recorte, é um deslocamento no tempo. E aí é que está a questão, porque isso ressoa muito na gente, e a gente às vezes se sente imersos numa realidade que o pior cenário ruim está acontecendo, justamente por conta de escolhas que estão para além da narrativa. E aí a interferência que o contexto histórico, político vai ter nessas obras todas. Vai ter também um outro conjunto de narrativas que é a ficção científica, que também está muito preocupada em falar sobre isso. A gente vai ter vários tipos de ficção científica, enfim, é assunto para outra conversa. Mas ela vai ser diferente da distopia, está tudo dentro do mesmo guarda-chuva, né, de ficção especulativa. A ficção científica, ela vai estar preocupada em criar os detalhes do mundo. É uma raça tal, que fala tal língua, e tem tal hábito. Ela tem uma nuance muito mais antropológica do que exagerar só no tempo ou no espaço. A ficção científica vai exagerar em tudo, para daí esse exagero, essa alegoria ser o palco do conflito, né? Então, diferença, sei lá, que 84 vai ter com o Asimov, por exemplo, com o Eu, Robô, né, a questão da tecnologia e tal. Então, duas primeiras distinções que vão ser muito importantes e que não significa que a utopia é final feliz e a distopia é final triste, mas é uma perspectiva narrativa. Então, e como que o narrador se posiciona dentro dessas escolhas todas? Aí a gente vai desembocando na estrutura da história e tudo mais. Pode passar, Alice, por favor. Oi, Daniel. Pois não, querido, você quer perguntar alguma coisa? Oi, licença, Débora. Eu já pensei algumas coisas sobre, algum tempo atrás, sobre distopia e utopia, e, de certa forma, para mim, sempre me pareceu que
que a distopia, em alguns momentos, seria uma tentativa de se alcançar essa sociedade perfeita e que falha miseravelmente, né? E aí eu queria saber, assim, mais ou menos se isso pode ser uma coisa que a gente pode observar nos textos, ou se não, porque eu penso muito em Admirável Mundo Novo, né? A obra, ela começa com uma cadeia de produção de pessoas, né, que são tem lavagem cerebral, que são condicionadas e tudo mais. Isso para tentar com que a sociedade funcione de uma forma organizada e perfeita, sem nenhum tipo de tensão social, né? E isso, para mim, talvez parece uma tentativa de você alcançar esse estado utópico, de uma sociedade perfeita em que todo mundo vive bem e feliz e não há problemas. Então, Daniel, e aí acho que é uma questão da ênfase que a obra vai dar. Porque é uma sociedade perfeita para quem? Para o benfeitor ou para o John, que está sendo oprimido? É uma sociedade perfeita para o líder totalitário ou para o ponto de vista do narrador, que geralmente na distopia está vinculado à parcela oprimida? Então, é uma questão de foco e de ênfase em quem está concatenando a história. Se a gente fosse contar a história do 84 do ponto de vista do grande irmão, seria, assim, uma utopia perfeita. Porque ali ele logrou no projeto que ele teve. Mas a gente sabe o que está acontecendo do ponto de vista do Winston. Então, a escolha desse viés do para onde eu vou especular vem do ponto de vista também. E aí é narrador. Aí é saber analisar foco narrativo, que acho que é o que a gente vai ver na semana que vem ao destrinchar as obras, sabe? Mas acho que não é esse posicionamento que você dá é muito importante de entender a ênfase, né, da sociedade perfeita, perguntar para quem que isso está acontecendo. E aí não é uma questão de moralismo, não é uma questão de final feliz ou final triste, mas olhar quem está narrando aquela história. É o conto da Aya, né? Se fosse o conto do comandante, melhor mundo de todos, o cara venceu, né? Então, observar quem está narrando ou de quem que o narrador está falando, porque às vezes é um narrador em terceira pessoa, né? Mas isso que você falou é crucial. Volta com isso, principalmente na questão do Admirável Mundo Novo, na semana que vem, que aí a gente vai destrinchar os trechos e vai ser, assim, o norte da reflexão, sabe? E aí, para quem está interessado em entender os tipos de distopia, como hoje é uma aula mais introdutória na teoria, o Gregory Claeys, né, nesse livro que a gente precisa dele traduzido para ontem, que é o Dystopia Natural History, né, ele vai contar uma história natural da distopia, vai falar de utopia também e tal, ele vai categorizar 3 tipos. Então, a gente tem o guarda-chuva, literatura, ficção, ficção especulativa, utopia, distopia, ficção científica. Né? Então, ele vai falar do quadradinho da distopia. Isso indica 3 principais, geralmente relacionadas, formas do conceito. A distopia política, a distopia ambiental e, finalmente, a distopia tecnológica, onde a ciência e a tecnologia, em última instância, ameaçam dominar ou destruir a humanidade. Olha aí a especulação. Entre esses 3 tipos, é a distopia política totalitária, que é fortemente associada com o fracasso das aspirações utópicas e que recebeu mais atenção histórica. O que na ficção parece irreal em termos psicológicos, extremos e de maneira distendida, se revela historicamente preciso, representando exatamente as perversões mais extremas dessa mentalidade. Essa última parte aqui que ele falou é algo que a gente observa em cartas, em textos, muito, muito direto dos autores que falam sobre isso. Né? Então, a Atwood fala, gente, eu não inventei nada, eu só mudei a ordem. Caça às bruxas, protestantismo, ascensão do fascismo, tal, não. O Orwell fala a mesma coisa, eu reordenei, sistematizei alguns eventos históricos para conseguir especular o que personagens fariam se essa condição social que já existe fosse extrapolada, fosse exagerada. Esse é o mecanismo narrativo da distopia. Né? É um ambiente, uma estrutura narrativa que não tem como estar dissociada do seu contexto sócio-histórico, político, econômico,
etc. Né? Pode passar, Alice, por favor. O Gregory Claeys, ele é um autor que ainda está vivo, publica muitas coisas. Saiu um texto dele numa coletânea que a gente organizou em 2021, 22, A Memória Pandêmica Me Falha, que esse texto é inédito, né, que ele vai falar sobre justamente a questão do Orwell e o século XXI, né, obviamente era um dossiê que a gente organizou sobre o Orwell, quando ele entrou em domínio público. Em breve, talvez esse ano ainda saia um livro que eu estou organizando com um capítulo dele também, falando sobre o momento atual que a gente está, a volta do Trump, etc. Então acompanhem o Claeys, porque ele é um intelectual muito, muito atuante, e que aí esse texto, ele está traduzido, né? Então depois as meninas mandam aí o link da revista Rosa, e, enfim, tem textos de colegas e tudo mais. Pode passar, por favor, Alice. E aí, assim, alguns exemplos, tá? Só para a gente ver a capa. Muitas obras aqui a gente vai abordar, muitas obras são obras para outros cursos, né? A distopia política, que é especular o pior cenário possível em um aspecto da conjuntura política, né? O Nós, né, do Zamyatin, né, um escritor soviético, o Admirável Mundo Novo, o 84, o Fahrenheit, né? Então, cada um vai elaborar um aspecto. E aí eu não gosto muito de colocar essas obras para brigar, sabe? O Huxley acertou mais que o Orwell. Não, vamos pôr junto, porque eles se complementam. O Huxley está falando de uma coisa da indústria farmacêutica, o Orwell está falando de um aspecto do totalitarismo, o Bradbury está falando da censura da cultura, o Zamyatin está falando da corrida espacial, né? Então, por que ou um ou outro, e por que não um e o outro? Né? Um olhar mais totalizante, que complementa, né? Pode passar, Alice, por favor. A gente vai ter também algumas especulações com relação à questão ambiental. Então, a própria Etude, além de escrever o Conto da Aia, ela tem uma obra que ela vai especular, né, numa trilogia, né, a questão do dilúvio, várias alusões aí à estrutura cristã e bíblica, né, e tal. E aí, né, pensar o futuro da humanidade através do conflito desses personagens. Uma outra obra que as meninas vão falar no curso, né, pode passar, por favor, Alice, é a Octavia Butler, né, uma escritora preta, norte-americana, de ficção científica. É uma parábola do semeador, que tem tudo a ver, né, com a questão do colapso ambiental, do aquecimento global e tudo mais. Então, ela vai criar um mundo, né, também é uma trilogia, se não me engano, em que as tensões todas do enredo, do tempo, do espaço vão elaborar, né? Então, lembrar a literatura e a arte como um espaço de elaboração de conflito, né? E não de adivinhar futuros, né? Imagina, deixa isso para os não especialistas, que aí acabam falando muito mais besteira do que os escritores, né? Enfim. E também, né, na literatura brasileira, pode passar, Alice, por favor, a gente tem uma distopia que foi escrita durante a ditadura, de um autor que ainda está vivo, Inácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras, que ele vai colocar uma São Paulo em meio à ditadura, a censura, em que há a morte dos rios, a poluição total e absoluta, o caos, né? Então, se um texto de 81, e eu moro em São Paulo, capital, ele ressoa tanto, significa que o momento histórico atual em que a gente está, ele não tem tantas sombras, mas ele está muito mais colado a um passado muito recente em termos estruturais, de autoritarismo, de falta de liberdade democrática, de precarização, de consumo exacerbado, etc. Vale muito a pena conhecer. A gente tem uma aula, fazer o meu jabá, a gente tem uma aula no YouTube da Livre com ele, que ele fala do processo de criação desse livro, no meio da ditadura, é absurdo, é incrível, ele é um exemplo de pessoa, o Inácio, né? E aí depois a distopia tecnológica, pode passar também, Alice, por favor, que são outras obras que vão falar da questão da máquina, né? O Laranja Mecânica, a Máquina do Tempo, Stendhal Zanzibar, esse acho que não chegou nem a ser traduzido, assim.
tá meio esgotado e tal, mas que o fascínio pela máquina, o fascínio pela tecnologia acaba sendo o pior lugar possível, né? Tortura, violência, é um monte de livro assim, gente, pesadíssimo, tá? Não é um quer relaxar e, né, domingo à tarde e um livro bom e leve, não leia distopia, é a desgraceira total e absoluta que justamente é o que mais mexe com a gente, aqueles livros que você termina e fala, e agora, o que eu faço? Né? Então, os de distopia tecnológica também dialogam muito com esse panorama todo que a gente está imerso. E aí, um alerta importante para o que a gente vai ver ao longo aqui do curso, com a escolha que as meninas fizeram de obras muito importantes. Fazer o trânsito entre essa discussão teórica toda, de entender a estrutura da distopia, deslocamento temporal, as alegorias, exacerbar e exagerar muito uma coisa, e também entender os meandros internos de cada obra. Cada obra é única. O 84 é único, o Admirável Mundo Novo é único, o Fahrenheit é único, o Parábola do Semeador é único. Só que aí, entender como que o pequeno, a obra em si, ela vai dialogar com esse mundo, né? Já diria o mestre Antônio Cândido. Embora filha do mundo, a obra é um mundo. Eu preciso entender as razões que a sustêm como tal. Então não adianta eu querer enfiar uma teoria mega blaster, tal, nananã, sendo que a obra está me pedindo para falar de outras coisas. E que o que está sendo desenvolvido ali é uma peculiaridade específica. Eu não posso enfiar a discussão teórica do Admirável Mundo Novo no 84, e vice-versa. Tem pontos de contato e tem pontos de afastamento. E aí o convite, né? Acho que o que tem mais graça de quando a gente fala dessas obras, dos livros, dos filmes, das adaptações e, né, enfim, das mídias todas, é o retorno à leitura. Ah, puxa, eu não conheço ainda, vou lá, vou assistir, vou ver qual é, vou formar a minha opinião a respeito, vou entender qual é o tipo que eu gosto mais, qual é o tipo que eu não gosto tanto, né? Então, temas que, né, ressoa mais para sua bagagem de leitora, de leitor, sabe? Então, é um universo aberto que nos convida a adentrar nessas reflexões. Não são reflexões fáceis, não são livros leves, mas são livros necessários para justamente a gente pensar os nossos tempos atuais, e eles não vêm de um contexto isolado no mundo. Eles são fruto de contradições específicas no tempo, no espaço e na discussão política como um todo, né? Enfim. Acho que assim, gente, de introdução mais teórica, de estrutura, distopia, utopia, nomes, etc., acho que é isso, né? Conforme a gente vai adentrando nas obras em si, aí a gente retoma, se ficar alguma dúvida, se quiserem dica de material, eu estou sempre à disposição, né? Não sei, meninas, querem comentar alguma coisa? Obrigada, professora Débora. Então, nós temos algumas perguntas no chat, mas como a gente está com o tempo reduzido, já vou dar um aviso aqui que eu tinha deixado para o final, que é que nós vamos ter um formulário para vocês mandarem todas as suas dúvidas para a gente conversar no início da aula que vem. Então, eu vou mandar o link aqui no chat e depois também vou mandar via e-mail para quem ainda não pensou em nenhuma pergunta, para a professora Débora responder na próxima aula, no início. Então, nós vamos ler também os comentários que a gente está falando no chat. No final da aula, a gente vai conversar um pouco mais sobre a aula de hoje e vamos ter espaço. Então, fiquem tranquilos. Se você tiver dúvida, comentário, pode colocar no chat, que daqui a pouco, no final da aula, a gente vai ler e comentar. E também, se você quiser uma coisa mais elaborada, a gente tem o link aí no chat para você mandar as perguntas para a próxima aula. Muito obrigada, professora. Agora a fala com a deixa eu ver aqui, com a Jéssica, é isso? Que responsabilidade seguir a Débora, né? Débora, obrigada, foi maravilhoso. Pode passar, amiga, por favor. Boa noite, pessoal. Então, para tentar contextualizar vocês sobre como que se deu, né, ao longo dos séculos, o que precedeu, no caso, o surgimento da tendência distópica na literatura, eu resolvi trazer aqui para vocês
um, um resumo básico de alguns acontecimentos, né, relevantes que podem ter contribuído para que a distopia se tornasse tão relevante, principalmente ali no final do século XX, né? Pode passar isso, por favor. Então, o Gregory Claeys é um historiador irlandês que fala muito sobre distopia. Ele descreve os períodos que antecederam o fenômeno distópico como diferentes eras da ansiedade, né? Então, ele alega que a distopia está intimamente entrelaçada com discursos sobre crise. Então, assim, ao longo da história humana, é claro, a humanidade vivenciou inúmeras e diversas crises que fizeram com que elas questionassem o que poderia vir a ser do futuro, né? Então, ele faz um recap, assim, ele volta muito no tempo ali, falando desde o século XV, né? Com a desintegração da ordem medieval, e aí nesse período até 1650, você tem ali a humanidade sobre a ameaça da peste negra e várias outras epidemias, claro, né? Porque a medicina não era muito avançada e, enfim, junto a isso, você tem ali a questão da caça às bruxas e uma questão religiosa muito forte acerca da heresia, né? A igreja era o pilar central e ela ditava as regras nesse período, então coisas muito simples poderiam ser consideradas heresia, e aí a humanidade vivia sobre aquele espectro obscuro de uma possibilidade muito fácil de morte com a peste, com outras doenças. Então, imagina você viver num cenário em que você não sabe se no dia seguinte você vai estar vivo, né? Seja por qual seja o motivo. Então, logo em seguida, a humanidade presenciou ali a Reforma Protestante, que foi começar a desintegrar um pouco dessa autoridade absoluta que a igreja tinha diante da humanidade, e, junto a isso, mais adiante, o fim da hierarquia feudal. Imagina a instabilidade, né, da humanidade lidando ali com a queda de todo um sistema social, né, e mudando todo o modo de vida das pessoas. Então, assim, a gente hoje lida com muita questão de ansiedade em relação a muitas coisas, e é importante tentar ver o passado não como se isso fosse algo inexistente para os seres humanos que nos antecederam, mas como uma constante mesmo na história humana. Então, se hoje a gente se preocupa muito com muitos aspectos da vida pós-moderna, eu acredito que lá eles não tenham vivido sem ansiedade, né? Não é um fenômeno novo. Então, é uma história marcada por longas guerras, um período, é claro, de desigualdade, assim como todos os outros, porque a desigualdade parece perene ali, sempre presente na história humana, e com uma urbanização maior. Então, existe uma quantidade de pessoas que migram para a parte urbana dos pequenos centros, né, das pequenas cidades, e em virtude ali por causa da tecnologia que aprimorava a mão de obra, então essas pessoas saíam do campo em busca das cidades, em busca de novas opções de trabalho ou alguma chance de melhorar de vida, e lá eles encontravam ainda mais doenças com a quantidade, digamos que assim, aumentada de pessoas na área urbana. E essa questão da heresia era muito importante, porque como não se tinha muito conhecimento sobre os mecanismos de colheita e de plantio, muitas colheitas davam errado e, às vezes, geralmente, associava-se o erro dessa colheita, o fato da colheita não ter funcionado, justamente a um caso de heresia, por exemplo. Então, né, naquela rede de raciocínio que eles tinham, ainda muito limitada pela questão da igreja, muitas vezes uma bruxa ou outra era queimada, acusada de ter causado o estrago da colheita. Então, assim, é só para vocês terem uma noção de como essa ansiedade, ela sempre existiu,
só que dependendo do contexto, ela muda, né? Pode passar, Alice. Então, o Claes, ele fala aqui que do século XIV ao XVIII foi afirmado que o medo estava por toda parte e era onipresente dentro da sociedade, com os europeus experimentando níveis sem precedentes de ansiedade e pessimismo. Então, eu vejo assim que antes mesmo de a distopia se tornar uma forma literária, ela existe no inconsciente das pessoas como uma espécie de mau presságio. Como se, por exemplo, nossa, agora está tão ruim, imagina o que vai ser do futuro, não é? Então, não é uma previsão de futuro, é, como a Débora disse, uma especulação sobre o futuro. E eu acredito que muito antes de ela se tornar uma forma literária, ela era ali uma ameaça constante, né, na mentalidade das pessoas, e ela só ainda não era expressada, né, literariamente. Pode passar, Alice. Então, passando ali mais adiante, né, para o século XIX, onde a distopia lá no final do século começa a surgir mais como forma literária, nós temos ali um aspecto principal para, digamos que uma aceleração, né, no processo de urbanização, que foi a Revolução Industrial, e que fez com que vários fatores se alterassem muito drasticamente. Então, essa crise que sempre existiu e sempre teve motivos diferentes foi ainda mais acentuada por uma mudança muito drástica da tecnologia, assim como a gente experimenta hoje em grau muito maior. Então, ali ainda pelo século XVIII, existiu um movimento de cercamento de terras comunais. Então, você tinha, digamos que assim, isso no contexto europeu, tá, gente? Que é onde se tem mais teoria a respeito disso, e depois a gente passa mais para o contexto estadunidense. Mas é por uma questão de onde que essas teorias estão surgindo, né? Então, enfim, a partir do século XVIII, nós temos ali esse fenômeno mais frequente de cercamento de terras comunais, que eram terras de uso comum, porque o capitalismo ainda não estava consolidado, então não se tinha muito essa ideia de propriedade privada. Você tinha muitas áreas comuns em que as pessoas que não tinham nada poderiam fazer uso dessa terra para sobreviver. Ou seja, eles coletavam alimentos, eles até chegavam a plantar, né? Eles tiravam o sustento deles dessas terras comunais, e com a ascensão capitalista, lá no final do século XIX, esse fenômeno se consolida, essas terras são privatizadas, e essas pessoas perdem essa oportunidade de se manter na zona rural. Elas passam para a zona urbana, né? num fenômeno de êxodo rural, numa tentativa ali de sobreviver. E com isso tem-se o processo de urbanização desenfreada. Você imagina aquelas cidades industriais superlotadas, né, insalubres, muitas pessoas nas ruas, muitas doenças, e junto com isso, claro, surge ali a queda do regime feudal e a ascensão capitalista cada vez mais ferrenha. Pode passar, Alice. Então, essa urbanização acelerada levou a sociedade, principalmente inglesa, que está sendo estudada nesse contexto, por esse teórico, a uma crise identitária muito forte. Ou seja, as coisas mudavam muito rápido e as pessoas elas acabaram perdendo, além de conseguir especular positivamente sobre o futuro, elas perderam a capacidade de se identificar, porque elas não reconheciam mais os próprios valores, elas viam que muito do passado que elas tinham como verdade mudou, porque imagina, mudou um modo de produção inteiro, e um modo de produção muda também todo o social. Então, você tem ali uma crise imensa, né? Trabalhadores que não encontravam mais espaço para empregar sua mão de obra, porque o maquinário estava ali prevalecendo e poucas pessoas tinham a capacidade de manusear essas novas ferramentas, né? Aliado a isso, numa tendência que posteriormente seria a semente para os regimes totalitários no século XX, tem a teoria do darwinismo social,
que era justamente pegar aquela ideia do Darwin de que os mais bem adaptados têm mais capacidade de sobrevivência, e aí você cria tendências totalmente utilitárias para a humanidade. Então, se você tem, por exemplo, certas características, você tem mais chances de se dar bem, né, de sobreviver nesse contexto. E isso levou a muita segregação desde lá do século XIX, uma segregação que se consolida ali no século XX com os regimes totalitários, principalmente com a chegada do nazismo, né? Então, o temor, nesse contexto do século XIX, é ali a mecanização, né? Por causa do temor de que as máquinas avancem, e é um medo que a gente tem até hoje, e um processo de desumanização da sociedade, porque nesse contexto aqui, o trabalho, por exemplo, muda completamente, né? Tem outra característica, ele passa de ser um trabalho praticamente artesanal para se tornar um trabalho automatizado e fragmentado. Existe ali o processo de alienação do trabalho. Então, o indivíduo que antes construiu uma cadeira do início ao fim e sabia o que ele estava produzindo, ele passa a produzir uma parte dessa cadeira e ele não tem acesso ao produto final desse trabalho. Então, imagina o caos que era a mente dessas pessoas, né, lidando com essa questão. Eu acredito que no futuro eles estarão se perguntando também sobre o caos que é na nossa mente, lidando com o bombardeio de informações e de mudanças com que a gente lida hoje, né? Mas não é nosso papel se preocupar com isso agora. A gente se volta para o passado para tentar entender o nosso presente, e acredito que eles terão que fazer a mesma coisa lá para frente. Pode passar, Alice. Então, aqui eu trago um trecho de Admirável Mundo Novo, que fala sobre essa questão do condicionamento do trabalho humano, né? E que, apesar de ser de 1932, ele traz um pouco dessa tendência que surgiu ali na era industrial, ainda no século XIX. Ele fala: nós os condicionamos de tal modo que eles se dão bem com o calor, disse o Sr. Foster em conclusão. Nossos colegas lá em cima os ensinaram a amá-lo. E esse, interveio silenciosamente o diretor, é o segredo da felicidade e da virtude. Amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo o condicionamento. Fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. Então, você tem um traço de autoridade, né, de como se essas pessoas não tivessem condições de escapar dessa condição, e de autoritarismo, né? Porque essa condição lhes é imposta e é, com certeza, uma condição de trabalho muito insalubre que elas estão enfrentando, mas elas estão sendo ensinadas a aceitar, e não só a aceitar, né? A amar as condições de vida que elas são obrigadas a ter. Pode passar, Alice, obrigada. Então, voltando-se ali para o século XX, né, e a gente vai dividir aqui em duas partes, da primeira e a segunda metade, porque no recorte que a gente escolheu para as obras, a gente vai tratar de aspectos muito diferentes no mesmo espaço de tempo, né, que é um espaço de tempo muito grande, um século inteiro. Então, imagina, aquela questão do darwinismo social que eu trouxe, deu ali no início do século XX foi o gatilho para o surgimento de vários regimes totalitários, né? Na União Soviética, na Alemanha, na Itália, principalmente ali com o Stalin e com o Hitler, causando ali um ambiente de absolutismo estatal, que tem as consequências que a gente sabe que tem, não só de repressão política, como também de tortura e uma constante desigualdade e segregação. Tudo bem? Pode passar, isso. Então, ali na primeira metade ainda, esses regimes totalitários levaram a humanidade a passar por uma série de manipulações ideológicas que formaram ali o contexto em que essas pessoas estavam vivendo. E, outra vez, como a Débora citou, eu acredito que, por mais pessimista que tenha aparecido esse cenário, acredito que para algumas figuras, mesmo num cenário tão ruim, esse foi considerado um período utópico para alguns, enquanto para outros foi o próprio inferno na Terra, né? Então, como é relativa essa questão da perspectiva? Depende muito dos olhos de quem você está olhando, né? Porque hoje estão tentando reviver
a tragédia que aconteceu ano passado, que a gente virou não deixar repetir, e a gente vê acontecendo de novo diante dos nossos olhos, completamente impotentes, né? Então, isso foi um terreno muito fértil para as distopias, principalmente ali no final do século XX, na primeira metade do século XX, porque a distopia toma ali essa forma distópica, né, como uma maneira de manifestar o desconforto e a indignação com esse contexto. A questão, com a chegada das duas guerras que acontecem, existe todo aquele temor, um medo armamentista, né, pelo avanço da tecnologia, com o intuito de destruir a humanidade, como foi no caso do surgimento da bomba atômica, né, a criação da bomba atômica. Então, as pessoas estão ali, como no período da peste negra, temendo o fato de poderem morrer a qualquer momento por causa de uma ameaça armamentista, né? O que muda no caso, a ameaça, mas o medo, ele é uma constante. Então, esse, infelizmente, foi um período muito fértil para que esse boom distópico e as pessoas encontrassem na literatura distópica uma maneira de se manifestar, talvez ali colocando num universo paralelo ou num ambiente fictício, uma maneira de se distanciar da realidade e poder falar sobre ela com mais liberdade, né? Então, pode passar, Alice. Eu trouxe aqui, claro, duas frases muito bacanas de 1984, porque não dá para falar de regimes totalitários e distopia sem trazer esse livro em particular. Apesar de ter muitos outros, né, completamente relevantes, mas o Orwell ele foi muito, muito certeiro e muito corajoso de fazer o que ele fez, como ele fez. Então, falando dessa questão de manipulação ideológica, eu trago a famosa frase que está muito, muito comum agora, hoje em dia, que toda vez que eu vejo um reel no Instagram sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu ouso abrir a sessão de comentários, tem essa frase do Orwell lá, algum corajoso comenta, né? O partido lhe diz para rejeitar a evidência de seus olhos e ouvidos. Então, quando o Elon Musk fez lá a saudação nazista, essa frase ficou muito popular nos comentários, né? Porque mesmo as pessoas vendo, elas se recusam a ver o que elas viram. Então, e aí eu trago outra, que no fim o partido anunciaria que 2 e 2 são 5 e todos teriam que acreditar. A gente vai falar mais de 1984 na aula seguinte, não se preocupem. Pode passar, Alice. Então, nas décadas finais do século XX, vejam bem, o mesmo século, mas um momento completamente diferente, né? Já é um período de pós-guerra ali. Então, as preocupações, não que as anteriores não existam mais, elas só não têm mais o mesmo, digamos que assim, o mesmo peso. A minha internet está caindo, porque vocês estão caindo para mim. Socorro. Tá, estamos ouvindo você. Tá. Não, é porque fecha a câmera de todo mundo e aí eu já fico achando que está caindo. Desculpa. Essa seleção aqui desse aspecto particular do século XX, ele tem mais a ver com o recorte que a gente resolveu fazer para o curso, né, das obras que a gente vai analisar, e não necessariamente que o tipo de problema que a gente estava falando dos séculos anteriores não exista mais, é só porque a gente, em virtude do corte do curso resolveu mudar, digamos que o foco, né, dos problemas, para trazer uma temática mais presente hoje no nosso dia a dia, né? Então, ali nas décadas finais do século XX, já se fala sobre a questão climática, sobre a emergência climática. E existe também uma incidência muito maior a partir dali de 1980 dos desastres naturais. Isso já falando, claro, a nível de mundo, mas principalmente a nível norte-americano, que era o que acabava tendo maior influência, e aí muitas pesquisas acabam saindo de lá, né? Outro grande centro de influência científica. Então, existe uma quantidade muito maior de desastres naturais. É claro, existe com a desigualdade social oriunda e digamos que
aumentada pela ascensão voraz do capitalismo, existe um aumento ainda mais relevante da desigualdade que sempre existiu ao longo da história humana, né? A gente vai vivenciar desigualdades em níveis assim completamente mais intensos do que costumavam viver em outros contextos. E com essa desigualdade social e o estabelecimento de uma propriedade privada muito mais bem definida, existe ali o crescimento da violência urbana. E eu trago aqui esse recorte especificamente porque na segunda aula a gente vai falar da parábola do semeador e vai ser bem interessante a gente ter noção desse contexto mais lá na frente. Pode passar, Alice. Então, eu trago aqui um trechinho da parábola do semeador. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Faz pouco tempo, eu, inclusive, ouvi falar dele pela primeira vez num curso da Débora, tá? A Octavia Butler, apesar de ser relativamente bem traduzida no Brasil, não costuma se falar muito desse livro em particular. E aí, fazendo um resumo, a protagonista desse livro, o livro se passa em 2025, né? Foi escrito ali em 1993. Ela, assim como o Orwell, coloca um espaço pequeno de tempo, né? No futuro distópico dela. Então, a protagonista, ela escreve num diário sobre a realidade que ela está vivendo, né? E ela escreve eu chamo de versículo, porque ela tem a ideia de fundar uma nova religião. Então, ela escreve esse livro, que é A Semente da Terra, o livro dos vivos, e ela escreve, né, sobre o que ela acredita que vai se tratar o futuro. E ela fala de uma coisa extremamente atual, né? Todas as lutas são essencialmente lutas por poder. Quem governará, quem liderará, quem definirá, redefinirá, confinará, criará, quem dominará. Todas as lutas são essencialmente lutas por poder. E a maioria não é mais do que dois carneiros batendo suas cabeças. Então, ela está ali em 2025, num futuro quase totalmente apocalíptico, o mundo literalmente em colapso. E ela vê que as pessoas que estão no poder não têm interesse nenhum em mudar aquela realidade para as pessoas que ainda estão na Terra. Então, eu resolvi trazer esse trechinho para trazer um pouco para vocês da parábola do semeador e para contextualizar também um pouquinho sobre o romance. Obrigada, Alice. Pode passar. Aí eu trouxe aqui, só por curiosidade, um jornal, uma capa do New York Times, de junho de 1988. E aí a manchete é essa, né? O aquecimento global começou. E aí ele fala que é necessário o corte da emissão de combustíveis fósseis para tentar combater a mudança climática, né? E ali já aparecendo em 1988, e a gente, em pleno 2025, ainda não conseguiu fazer nada, digamos que totalmente eficaz a respeito disso, né? Ou pelo menos minimamente eficaz. Pode passar, Alice. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Gente, só para dar um aviso, daqui a pouco eu vou compartilhar no chat o link da lista de frequência, tá bom? Então, fiquem atentos ao chat. Oi, gente, boa noite. Eu sou Yasmin, mestranda do PPGL, como disse a Alice, e eu já vou trazer aqui o nosso mini curso para uma conclusão, trazendo apenas mais alguns pontos que vão colaborar com o que as meninas já falaram, que a professora Débora e a Jéssica já mencionaram. Pode passar, Alice. Tá. Eu trouxe aqui alguns possíveis motivos, isso é para a gente refletir, mas para refletir, tá? Possíveis motivos do porquê que esse gênero da distopia ele se tornou tão popular que a gente encontra ele até hoje muito disseminado, principalmente entre os jovens, tá? Pode passar, Alice.
Para iniciar minha fala, eu trouxe aqui uma fala do nosso excelentíssimo George Orwell, em 84, seu livro 1984, e ele vai dizer assim, ó: começas a distinguir que tipo de mundo estamos criando? É exatamente o contrário das estúpidas utopias hedonísticas que os antigos reformadores imaginavam. Um mundo de medo, traição e tormento, um mundo mais impiedoso à medida que se refina. O progresso em nosso mundo será o progresso no sentido de maior dor. E agora vem a parte que mais me pega no meu coração, que é a que eu mais sinto, assim, que é essa aqui, ó. Se queres uma imagem do futuro, pensa numa bota pisando um rosto humano para sempre. Tá? Aqui a gente já traz um pouquinho do que o Orwell tentou representar de tudo aquilo que ele sentia pelo momento que ele estava vivendo ali com o totalitarismo do Estado. Tá? Pode passar, Alice. Eu trouxe aqui esse artigo que eu li, que é Distopia e Modernidade, o Pessimismo tem o seu lugar. Ele é de autoria da Renata Gallo, ele foi escrito em 2020, e ela fez esse artigo baseado num grupo de estudos da universidade dela, que eles têm, assim como o Gelic, a proposta de estudar livros e cinema também. Tá? E ela percebeu, durante as reuniões deles, que eles tinham, quase todo mundo ali tinha uma predisposição a gostar muito mais de distopias, em detrimento de todos os outros gêneros. E aí ela traz essa citação que foi a que eu coloquei. Tá? Predisposição, cadê? Todos nós temos uma predisposição atual de pensar nos cenários de horror em detrimento de alternativas positivas para o futuro da humanidade. Tá? Que ela já traz aquele nosso sentimento do pessimismo mesmo, que veio desde de tudo aquilo que a Jéssica falou já ali no contexto histórico, do porquê que as distopias elas vieram com tanta força através de todas aquelas guerras, todas as discussões políticas que aconteceram no mundo. Tá? Pode passar, Alice. Essa outra fala aqui, ainda do texto da Renata, ela vai mostrar aqui, ó, o processo cada vez mais acelerado de desumanização dos trabalhadores, que já viviam em condições insalubres e miseráveis, o advento de 2 guerras mundiais em um intervalo de menos de 30 anos, as descobertas científicas e o desenvolvimento tecnológico colaboraram sobremaneira para a consolidação e posterior proliferação do gênero distópico. E aí ela já comenta que um dos motivos, possíveis motivos, para que a distopia ela tenha se tornado tão popular foi essas condições insalubres e miseráveis que a população vem passando, desde a época das guerras, ou então desde o início da humanidade. Aqui a gente tem esse artigo dela, ela traz estudos do David, deixa eu lembrar o nome dele, David Lewis e do Lukács, onde eles falam sobre possíveis mundos possíveis. E nesses mundos possíveis seriam a recepção que cada um dos leitores teriam da percepção de uma obra distópica. No caso, os autores escreveram é uma discussão que eu vou trazer daqui a pouco, depois desse slide, para essa teoria dos mundos possíveis, onde os humanos eles conseguem imaginar e visualizar o pior de tudo. Nessa citação, ela estava linkando a ideia dos mundos possíveis com a maneira como os seres humanos, a humanidade, tem mesmo essa predisposição ao pessimismo. E eu falo por mim, porque isso aqui também é uma autocrítica. Inclusive, todo mundo que está aqui assistindo o minicurso, também eu acho que teve uma conexão ali com esse gênero da distopia, porque geralmente quem gosta muito de distopia já tem um pensamento assim mais pessimista, no caso, porque se identifica com as coisas que são escritas dentro das obras. Pode passar, Alice. Tá, aquelas reflexões que eu disse. Primeiro, a gente vai falar sobre os autores. Eu acredito, não sei vocês, mas os autores, eles, até porque o termo distopia ainda nem existia,
Mas eles escreveram os livros pensando em discutir e refletir sobre a sociedade em que eles estavam pensando. As características da distopia, elas foram se consolidando ao passar dos anos. E, mesmo quando ainda não havia sido inventada essa teoria sobre os mundos possíveis, os autores eles já tinham essa predisposição a imaginar coisas que poderiam acontecer no futuro e refletir também os seus medos baseado em tudo aquilo que eles estavam vivendo, né? Eu também tenho aqui o ponto que eu falo sobre ciência, e aí eu trago benefícios e malefícios. Porque a ciência, assim como a gente tem distopias ambientais, a ciência ela tem seus pontos positivos. A gente vê no contexto histórico, a ciência ela trouxe muita coisa boa para a humanidade. A ciência ela nos possibilitou estudar doenças, descobrir vacinas, estudar sobre o sistema solar, planetas, entender sobre aquilo, sobre o mundo onde nós vivemos, entender sobre o nosso corpo, sobre tudo aquilo que a gente precisa. Mas a ciência, ela nas mãos dos seres humanos, ela se tornou também algo perigoso, porque assim como a ciência ela trouxe tudo isso de bom para a nossa vida, ela também trouxe a possibilidade do ser humano se autodestruir. Isso a gente pode ver com tudo aquilo que a Jéssica falou sobre as guerras mundiais, onde teve a criação da bomba atômica, descoberta de doenças que se proliferaram, armas de hidrogênio, proliferação de pandemias, e isso aqui eu já trago para a nossa realidade de agora, onde a gente enfrentou uma pandemia e eu falo por mim, eu já não tinha mais esperança de que algum dia eu ia poder sair de casa de novo normalmente, como era antes de 2020. Né? Ali a gente teve um gostinho de saber, infelizmente, como que era estar envolto de um momento histórico muito importante e também muito triste. Porque ali, durante a pandemia, a gente não tinha esperança, muita esperança nas coisas. A todo momento era noticiado. Imagina isso agora, com todo o avanço da tecnologia que nós temos. Imagina isso antigamente, quando as pessoas elas só tinham notícia de que seus entes queridos tinham falecido, ou então tinham sofrido algum acidente pela rádio, ou então pelo jornal. Tá? Isso tudo aqui vai trazer para a gente reflexão sobre também os benefícios e os malefícios, já que o ser humano ele tem essa predisposição a ser pessimista e a também usar uma coisa que poderia ser boa para algo ruim. E por último, já trazendo a fala para o que eu vou falar depois, que é essa modernidade com o avanço da tecnologia, esse medo que a gente fala dentro de todas as distopias que são caracterizadas dentro de tópicos como a distopia política, a ambiental e a tecnológica, a gente vê sempre esse lado pessimista, agora principalmente falando sobre o avanço da tecnologia, onde, esse avanço da tecnologia, ele vem desenfreado, e a gente sabe que não tem como parar, sabe, dar uma segurada ali nesse capitalismo desenfreado, a gente estando ali a todo tempo uma novidade, algum celular novo que foi lançado, um notebook, um iPhone, sempre tem aqueles que gostam de ter sempre o último iPhone, o último lançamento, né? E isso aqui, esse avanço tecnológico, ele foi uma das razões, uma das causas que afetou muito a nossa subjetividade. Vou dar um exemplo. Isso aqui é autocrítica, tá? Nós estamos muito acostumados a ficar no celular, estando ali numa rede social, sei lá, Instagram, TikTok, ao invés de estar prestando atenção em tudo aquilo que está acontecendo com a vida, realmente, fora das telas. E isso o George Orwell ele vai trabalhar bem no seu livro 1984. Tá?
Peraí, rapidinho. Tá, pode passar, Alice. E já falando dessa modernidade, com esse avanço tecnológico, eu trouxe aqui 3 teorias. Essas teorias, elas vão dar um norte ali sobre como que talvez essa distopia tenha sido disseminada na população, né? A primeira é essa teoria da cultura de medo e pós-modernidade. Essa teoria, ela vem dos estudos de Zygmunt Bauman, lá no seu livro Modernidade Líquida. Não sei se alguém aqui já leu. Mas a modernidade líquida, ela é o que vem após a modernidade consolidada, tá? O que seria essa modernidade consolidada? Deixa só eu ler o trecho que eu trouxe. A modernidade tardia é marcada por inseguranças, medos difusos e crises constantes, ambientais, econômicas e políticas. Isso aí é o que descreve a modernidade líquida. A modernidade consolidada, que é a anterior, seria o medo da população por coisas que eles já sabiam de onde viriam. Isso é o quê? Os medos concretos que existiam antigamente. O Bauman, ele fala que essa cultura do medo, no passado, os medos eles eram mais concretos, porque eles tinham ali um ponto de apoio, que seria as pessoas tinham muito medo de guerra e crises políticas, porque isso ali no século XX ele estava muito presente. Tá? Hoje, na pós-modernidade, esses medos eles ficaram difusos. Por quê? Com esse avanço da tecnologia, a gente fica muito alienado sobre tudo aquilo que acontece no mundo. Apesar de ali no celular ter notícias, ter a possibilidade da gente ver jornal, então assistir notícias através do YouTube, canais de streaming, a gente vai preferir assistir uma rede social, tá ali no TikTok vendo vídeo. Tá? Isso daqui também é uma autocrítica. Tá? E o Bauman fala que esse avanço ele tornou as relações sociais de hoje muito instáveis. E isso tornaria esse medo dele pela alienação que isso causa nas pessoas. Porque você estando conectado o tempo todo no celular, você não vai se preocupar com o que tem ao seu redor, o que está acontecendo, guerra, o que está acontecendo sobre crise climática, tá? E a mídia, ela vai vender para a gente, uma segurança, seja ela em forma de lei mais rígida, tecnologia de vigilância ou discurso político, tá? E adivinha qual gênero literário que é o que vai traduzir todo esse medo desse avanço tecnológico, dessa pós-modernidade, da gente não saber para que lado que a gente fica com medo, se a gente fica com medo de crise política, de crise climática, ou se da alienação que vem através da tecnologia, tá? Isso tudo vai se descrever ali na distopia, tá? Tanto que nós temos várias distopias agora com o público mais jovem, só que isso a gente vai falar só mais tarde, né? E pode passar, Alice, para a próxima. Essa teoria da reflexão social, ela vem dos estudos do Raymond Williams com Frederick Jameson. Eles fizeram essa teoria baseado nos estudos do Karl Marx, tá? Que eles eram marxistas. E ele diz assim, a literatura reflete os medos e ansiedades sociais no período em que ela é escrita. É aquilo que eu falei sobre os autores escreverem sobre a sociedade em que eles estão vivendo, tá? Projetando esse mundo deles para daqui a muitos anos, tá? Onde a gente não sabe como que vai estar pior, se vai estar pior, se vai estar melhor, mas a gente tem a tendência a acreditar que tudo vai ser pior, tá? Porque isso já é uma predisposição do ser humano. Deixa eu ver aqui. Então, essa teoria da reflexão social, ela é parte de uma ideia de que a cultura, a literatura e a arte, elas não sugerem nada. Elas vão refletir essas condições materiais e as contradições da sociedade em que são produzidas, principalmente essas contradições.
No caso, aqui seria os sistemas capitalista, socialista, tá? E aqui a gente vai entrar com alguns livros que foram também... Cadê? Alguns livros que tratam sobre isso, como o Fahrenheit 451, tá? E essas histórias, porque as distopias elas não vão surgir do nada. Elas vão refletir realmente os medos reais da época em que elas foram escritas. Como 1984, a gente tem o avanço do totalitarismo, a gente tem a desumanização pelo progresso tecnológico, né? E a exploração dos trabalhadores. Tá? Agora, caminhando para a última teoria, pode passar, Alice, por favor. É aquilo que eu falei do pessimismo realmente tecnológico, que é baseado nos estudos do Postman, tá? Como a tecnologia pode ser usada para o controle e alienação. A gente sabe que a tecnologia ela veio e ela continua avançando para tornar para nos tornar cada vez mais alienados. E o medo disso é de que nós não percebamos mais nada do que tem na nossa sociedade, porque a gente vai estar muito vidrado ali e não vai estar percebendo tudo aquilo de controle que o Estado ou então que outras pessoas estão exercendo sobre a gente. Pode passar, Alice? E aí eu trago aqui as 3 obras que nós vamos falar na semana que vem, nós vamos analisar cada uma delas direitinho, mas eu já trago aqui para a gente ter uma noção de quais são os medos centrais dessas obras, tá? Não sei se alguém aqui já leu alguma dessas 3 obras, tá? Não vai ser um spoiler, porque isso já é a sinopse, tá na sinopse de cada livro, mas cada uma delas tem um medo central, que é como a professora Débora falou, que eles são caracterizados de acordo com política ambiental e tecnológica, e a gente tem o livro do Huxley, O Admirável Mundo Novo, onde ele vai trazer esse medo central voltado mais para o uso da tecnologia, da biotecnologia e do entretenimento para o controle social. Tá? O 1984, ele já é uma distopia política voltada para o medo central contra o controle absoluto do Estado sobre a vida das pessoas. Tá? Que essa era muito uma preocupação que o Orwell tinha, por isso que ele enfatizava muito isso nas suas obras. Inclusive, essa não é a única obra onde ele vai falar sobre esse medo dele do totalitarismo estar ali sendo disseminado na sociedade. A gente também tem o Animals Farm, onde ele vai falar sobre a ascensão do Stalin ao poder, né? E por último aqui a gente tem a parábola do semeador, onde o medo central ele está ali sobre o colapso da sociedade devido ao agravamento da desigualdade, das mudanças climáticas e da violência. Tá? Pode passar, Alice. E, por último, a gente tem aquelas obras distópicas, como a gente falou no início, que foram censuradas. Aí a gente já imagina, sobre tudo isso que a gente falou no minicurso, o porquê de algumas dessas obras terem sido censuradas. Tá? Pode passar, Alice. Eu trouxe aqui apenas 2. Oi, Jéssica. Só abrindo vendo, é que eu lembro que quando a gente discutiu sobre trazer esse tópico, era num contexto estadunidense, tá? Pelo que está acontecendo ali, desde o primeiro mandato do Donald Trump, e não a nível nacional nos Estados Unidos, mas a nível estatal, como vocês sabem ou devem saber. Lá, os estados é como se fossem pequenos países e as leis diferem muito entre um estado e outro. Só que a frequência com que essas obras e com que as obras distópicas aparecem nessas listas de censura, né, que eles chamam de Projeto 2025, Projeto 2022, em que cada um desses projetos tem uma lista de livros que passa a ser banida com muito mais frequência nesses estados, vai aumentando drasticamente, e, coincidentemente, os livros que são banidos são livros que fazem críticas muito concisas, né? Muito certeiras à realidade que eles estão vivenciando lá e que a gente também, em certo ponto, vivencia aqui. Tá? Só esse pequeno comentário aí.
Obrigada. E aí a gente vê que todos os livros que a gente vai trazer aqui para serem analisados praticamente são censurados. Vão ser censurados aí, tudo bem. Tá, ó, eu trouxe primeiro aqui o Nós, porque ele é considerado uma das primeiras distopias, no caso da ficção científica. Eu vi que tinha alguém perguntando sobre ficção científica ali, se tinha algo relacionado com as distopias. Tá, essa obra, Nós, ela se passa com 1000 anos no futuro, uma pequena sinopse aqui, depois de uma guerra de 200 anos que dizimou cerca de 99,8% da população, tá? E ela eu acredito que ela foi chegar a outros países muitos, muitos anos depois. E ela foi censurada, no caso aqui na URSS, durante toda a União Soviética. E Fahrenheit 451, ele foi censurado porque ele foi publicado no auge da campanha da caça aos comunistas. Eu não sei se vocês já estudaram sobre a caça aos comunistas. Mas ele foi censurado pelo Joseph McCarthy, porque o Fahrenheit 451 ele é um retrato distópico da sociedade norte-americana, no qual o pensamento crítico ele era reprimido e os livros eles eram proibidos e queimados. Tá? O título, inclusive, é uma referência à combustão do papel, esse título do Fahrenheit 451. Tá? E aqui eu concluo a minha fala, já convidando vocês para assistirem a segunda aula, onde a gente vai analisar as obras lá, o Admirável Mundo Novo, 1984, e a Parábola do Semeador. Obrigada, Yasmin. Muito obrigada a todos que participaram. Gente, agora chegou o nosso momento de conversar, né? Não esqueçam de olhar o chat, porque lá tem o link para assinar a frequência dessa primeira aula. E, geralmente, a gente faz esse momento de interação para conhecer quem são as pessoas que estão participando do curso no começo. Mas, como vocês viram, nós tínhamos pouco tempo com a professora Débora, ela tinha outro compromisso depois daqui, então a gente teve que agilizar um pouco esse começo, começar um pouco correndo, mas se vocês ainda estiverem dispostos, vamos conversar um pouquinho. Então, a gente quer conhecer vocês. Coloquem aqui no chat, ou pode também abrir o microfone, levantar a mãozinha para falar, de onde vocês são e como vocês ficaram sabendo do mini curso. A outra pergunta, também já vou emendar aqui, qual é a relação de vocês com esse tema? Como vocês começaram a se interessar por distopias? Ou se vocês estudam isso de alguma forma? Como que foi o contato de vocês com esse tema geral de distopias clássicas? Então, é isso. Enquanto eu espero as pessoas se manifestarem para responder, já pode levantar a mão se quiser, tá? Eu vou perguntar para as meninas do mini curso aqui. Então, vou começar com a Yasmin, que falou por último. E aí, Yasmin, qual é a tua relação com esse tema de distopias? Como tu começou a se interessar por isso? Me diga. Então, eu me interessei pelas distopias, principalmente na nossa disciplina de literaturas anglófonas, quando a gente leu sobre 1984. E aí eu me interessei tanto que eu acabei fazendo meu TCC sobre ele, né? Ali, focando principalmente na minha personagem preferida do livro, que é a Júlia. Inclusive, na análise que eu vou fazer sobre 1984, na semana que vem, eu vou falar um pouco sobre ela, dando mais ênfase nela, assim. Tá bom? Obrigada, Yasmin. Nós temos aqui no chat uma resposta e também uma pessoa que levantou a mão. Deixa eu só ler aqui o chat. Oi, eu sou a Paula Ciang, de Goiás. Oi, Paula, bem-vinda. Espero que você tenha aproveitado a aula. Rani Narciso, pode falar, Rani, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Eu sou do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio, da cidade de Itaboraí, e ainda estou na faculdade, cursando bacharelado em letras pelo Centro Universitário Internacional, o INTER, né, e sobre a questão das distopias, eu comecei a me interessar lendo mais distopias juvenis, né, por exemplo, Jogos Vorazes, né, e aí, conforme eu fui conhecendo mais dessas mais recentes, mais juvenis, a partir disso eu fui me interessando mais pelos clássicos, né. O primeiro que eu li foi em 1984, né, e a partir disso fui lendo mais alguns também, como o Conto da Aia, né, e atualmente estou lendo também Fahrenheit, né.
E é um tema que me interessa muito, não só do ponto de vista da leitura, né, por eu gostar de ler muito, mas também por essa conexão que tem com a realidade, né, por, como foi dito aqui, né, ser um tipo de literatura que reflete muitos medos, né, da época em que foi feita, né. Então, estou gostando bastante do curso e me interesso muito por essa linha de pesquisa também, em relação às distopias. Obrigada, Rani. Espero que você esteja gostando, que você aproveite. Vamos ler aqui no chat. Camila Matias. Oi, eu sou do curso de Letras da UF, Rio de Janeiro. Gosto do tema e tenho tentado me aprofundar um pouco mais no assunto. Iniciei a leitura com 1984 e, diante disso, eu acho que é e aí adiante, né? Aí, quando vi o curso divulgado por um aluno do meu curso, corri para me inscrever. Estou adorando as discussões aqui. Obrigada, Camila. Aproveite, espero que você goste. Muito bom ter todos vocês aqui. Nós temos também a Carolina Alves, que disse que é de Santarém, letras em inglês da UFOPA. É de casa, né, Camila? Carolina, obrigada por participar. A Camila disse que não consegue falar no microfone porque está com os filhos. Tudo bem, tudo bem. A Gabriela Coelho disse oi. E a Emily disse que vocês arrasaram na explicação. Parabéns. Obrigada. Renato Fante diz que é Renato de São Sebastião, São Paulo, educador, doutor em filosofia, estudo ciência política e estamos no meio do colapso da sociedade, vivendo em tempos distópicos. É verdade, é tão parecido com a realidade, né? E a Cian disse que acha que o interesse por distopia começou na infância, sempre teve a preferência por filme de animais com protagonistas que acabam falando sobre questões ambientais. Então, conforme cresci, eu me aprofundei com as leituras mais maduras. Daniel falou, eu me chamo Daniel Prestes, sou professor de língua portuguesa no estado e mestre em letras pelo PPGL e o FPA. Eu li distopias como leitor comum mesmo, a partir das voltadas para o público jovem primeiro e depois as clássicas. Depois de leitura de A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler, autora paraense, eu comecei a refletir sobre as características. Também me interesso pelo fato de estar trabalhando com alunos já há algum tempo, literatura insólita, principalmente a ficção científica. Obrigada, Daniel, espero que você esteja aproveitando. Aline Kelly respondeu, sou a Aline, sou estudante de letras da UFPI, e fiquei sabendo do curso pelo Gmail, eu acho que é algum grupo de divulgação. Gmail, né? O Daniel disse que descobriu o curso pelo Instagram. Olha, gente, sigam a gente no Instagram. Vocês vão descobrir cursos novos aí. Você põe um slide com os endereços de novo. Vou colocar assim. Que a gente está conversando. Obrigada. Deixa eu só ver aqui como que eu vou voltar para... Sim. Apareceu sim, né? Obrigada. Deixa eu ver aqui, continuar. A Rani disse que já sei de falar, mas conheceu o curso por meio da central de avisos, Clink. Matheus Nascimento disse, olá, conheci o minicurso pela Débora no Instagram. Minha relação com o tema começou com as aulas da Débora no YouTube e a leitura de 1984. A partir daí, escrevi meu TCC sobre um conto chamado The Machine Stops, focando nos elementos distópicos que percorreram a relação entre homem e a máquina na narrativa. No momento, fui aprovado no mestrado pelo PPGL na Universidade Estadual do Piauí com um projeto sobre outra obra distópica intitulada This Perfect Day, de um autor norte-americano, Ira Levin. Pode falar, Jéssica. Era só uma questão de curiosidade mesmo de saber se alguém aqui leu 1984 pela primeira vez, quando saiu a edição da Ontofágica, que a Débora tem um pós-fácil. Porque mesmo eu tendo sido da Letras e ter me formado em 2017, eu só fui ler quando saiu aquela edição linda, né? E aí eu descobri que meu orientador conhecia a Débora. Foi bem legal. Então, responda aí no chat, eu também pode ligar o microfone, tá? Vamos continuar lendo aqui as apresentações. Carla Juliane, sou discente do curso de Letras da UFOPA,
Soube do mini curso pelo Instagram, fiquei feliz que a minha sugestão de tema está sendo realizada. Olha, foi sugestão sua! Depois que eu estudei distopia, comecei em 1984. Tive um grande interesse no tema e sigo lendo livros e já escolhi uns da aula de hoje para ler futuramente. Que bom. Gostei muito de distopia porque é um gênero que envolve muitas críticas e temas tão atuais que me despertam o interesse. Gostei muito que vocês escolheram esse tema. Que bom que você gostou, Carla. Aproveite. Vamos ver aqui mais. Clarice Torres. Oi, eu sou da Paraíba, formada em Letras em Inglês pela UEPBA. Meu TCC foi sobre jogos vorazes. Amo! E os instrumentos de poder utilizados pela capital para subjugar os distritos. E agora estou na seleção do mestrado em literatura e tenho interesse em continuar os estudos distópicos com relação à Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Amo também. A Yasmin falando, somos todos fãs da Débora. Verdade, gente. A gente está super feliz porque ela está participando desse projeto com a gente, somos fãs dela. Ana Carolina. Olá, sou Ana Carolina, sou graduanda em Letras, licenciatura em Português e Espanhol pela UFMG. Das distopias clássicas, eu só li Fahrenheit 451. E Admirável Mundo Novo. Mas minha porta de entrada foi Jogos Vorazes. Descobri o curso por meio de uma indicação de um colega. Acho que é interessante estudar esse gênero nesse momento tão emblemático. A partir dele, queria pensar projetos didáticos para os meus futuros alunos. Que legal, Ana Carolina. Muito obrigada pela participação. Jéssica dando um spoiler. Falaremos de Jogos Vorazes em breve, fique atento. Gente, esse mini curso aqui, ele só existe porque a gente quer que exista o outro, que é o Distopias Parte 2. Então, você vai ter que seguir a gente no Instagram para acompanhar quando sair aí o Distopias Parte 2. A gente vai falar sobre essas distopias modernas e Jogos Vorazes vai estar lá. Arthur. Sou Arthur de Souza, estudante de licenciatura em Química da UFOPA. Comecei a ler distopias com Jogos Vorazes, seguido de 1984, no período da pandemia. Sou um leitor voraz em ressaca literária. Um dos meus autores favoritos é o Stephen King, e a narrativa de muitos livros que li, seguem uma vibe distópica. Vi sobre o curso nos stories de uma colega e me inscrevi. Legal. Aí a gente falou que a Mod vai ter esse TCC sobre Jogos Vorazes. Eu também amei. E tá todo mundo curioso para ler aí o seu TCC. Compartilha com a gente. Publica e compartilha com a gente. Deixa eu ver. Tem um novo livro da série Jogos Vorazes que está em pré-venda. Lança agora 18 de março. Amo. Jéssica, pode falar. A Clarice podia compartilhar um pouquinho com a gente sobre o que trata o TCC dela, né? Que eu tô curiosa. Sim, Clarice, se você quiser. Oi. Se vocês quiserem, eu posso mandar o link da biblioteca aqui. A gente com coloca o trabalho. Na listinha. Vamos aqui. Que a gente coloca na Tá nossa bom. página. Tá, eu vou copiar lá. Adoro, Diva. Amei. Esteja na segunda edição do curso. Sim, ela já está convidada para ministrar, né? Verdade. A gente tem 1 minuto ainda de interação, porque a gente está acabando o nosso tempo. Então, deixa eu ler aqui as apresentações. Mas, se quiserem, a gente pode continuar conversando. Eu sou Jamile Rodrigues, do Piauí. Sou mestranda do PPGL da UESP. Gosto de ler distopias desde a adolescência e estudo alienação na literatura, que está bastante presente nas distopias também. Descobri o curso no grupo de pesquisas do GEMAL, grupo de estudos sobre o mal na literatura. Que legal, gente, que grupo legal. Obrigada, Jamile, pela participação. Espero que você esteja gostando. Deixa eu ver. Vamos esperar aí ela mandar o link lá da biblioteca do TCC dela. Gente, estamos chegando ao final, 8 horas já. Olha aí o link. Aproveitem para pegar esse link, tá, gente? Só copiar aqui também para eu guardar, para colocar na pasta. Estamos chegando ao final. E aí, eu tinha uma pergunta aqui, mas eu não sei se eu faço. O que vocês acham, meninas? É sobre a distopia favorita de vocês. Mas eu não sei se está muito tarde. Não esqueçam de assinar a frequência, tá bom? Eu já coloquei aqui no chat, tá lá para cima. Pode falar, Yasmin. Vou tentar
trazer de volta. Amigo, eu acho que pode mandar. Quem quiser, só manda no chat, pra gente ficar sabendo mesmo. Pode fazer a pergunta. Pra ser rápido. A minha pergunta é: qual é a distopia favorita de vocês? Se alguém quiser se manifestar no microfone também, não tem problema, gente. Que a gente vai nos comentários e dá praticamente a mesma coisa. Inclusive, poupa tempo, né? Sim. Então, os corajosos que quiserem compartilhar com a gente. Gente, eu sei que não deu pra perceber, mas a minha é 1984. Do George Orwell. Sério, eu tô muito surpresa. E a tua, Jéssica? Apesar da Jéssica não gostar. A minha distopia favorita não é literária. Eu estava até falando para a Débora. É de um filme muito aleatório chamado Equals, que é de 2015. E ele, em português, o título é Quando Te Conheci. E aí a minha missão é falar desse filme no próximo minicurso, para pregar a palavra dele para todo mundo. E também gosto muito do Doador de Memórias. Sim. Se alguém mais quiser compartilhar, fique à vontade. Sim, Doador de Memórias. E estamos liberados. Nós encerramos nossa aula aqui, né? Vou até encerrar a gravação. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente entra em contato com vocês via e-mail para lembrar da segunda aula, também para mandar o link. E também vocês podem entrar em contato com a gente via redes sociais. E muito obrigada mesmo pela participação. Não podemos esquecer, a gente vai esquecendo de um aviso importantíssimo, que é a interação com a professora Débora na próxima aula, no começo. Então, você pode mandar sua pergunta, seu comentário, que ela vai interagir com a gente no começo da aula que vem, tá bom? Então, mandem aí suas perguntas. E eu também vou colar aqui o formulário de novo. E é isso, boa noite. Tchau, tchau.